Hoje é o dia do resumo da rodada dos campeonatos da Europa. O Top 14 da França, que tem novo líder, a Premiership da Inglaterra, que tem novo líder, e o United Rugby Championship, que mantém o mesmo líder. Preparado? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Martoni e hoje eu passo um pouquinho de tudo que aconteceu na rodada do final de semana desses campeonatos da Europa, lá do velho continente. Importante salientar que ainda eles têm mais uma rodada nesse próximo final de semana, porque depois começam os test matches de novembro de seleções. Aí os campeonatos dão uma paradinha e retomam no final de novembro e início de dezembro. Antes de mais nada, assina o canal, aciona o sino, assim sempre que tivermos novos vídeos, você será comunicado, tá bom? E coloca aí tua opinião, teu ponto de vista, qual campeonato que você gosta mais, qual jogador que você curte mais, qual clube que você mais torce, enfim, né? Eu falo aqui dos campeonatos da França, da Inglaterra e o United Rugby Championship, que você sabe, né? Reúne as franquias de Itália, África do Sul, País de Gales, Escócia e Irlanda, ok? Então vamos começar pelo campeonato que já está em atividade há mais tempo, como eu sempre tenho feito aqui, que é exatamente o campeonato francês, o sensacional Top 14. Agora então vamos dar uma olhadinha nos resultados do último final de semana. O Bayonne venceu o Racing 32-15, o Clermont recuperou-se das outras semanas, meteu 55-33, olha, 88 pontos nessa partida. Foi uma partida de muita pontuação, foi um jogo bem interessante. O Castres venceu bem o Stade Francês 35-13. O Toulon venceu por 30-17 o Montpellier. O Perpignan 29-26, um jogo dramático lá contra o Lyon Rugby, mas venceu o Perpignan. A seleção paloise recebeu o Stade Toulousain, e aí não teve jeito, acabou perdendo 14-22. E o La Rochelle, depois de uma piaba na semana passada, bateu o até então líder União Bordeaux-Bègles num jogo muito bom, 32-22. Os jogos foram excelentes, alguns jogos de muita pontuação, como foi o caso lá no Clermont e Vannes, mas eu gostei muito do jogo do Seleção Paloise contra o Toulouse, inclusive deixei aqui os melhores momentos, tá? Foi um jogo interessante e principalmente por conta do desafio tático das duas equipes. O jogo não era, foi equilibrado, foi basicamente equilibrado. Não tinha ninguém que mandava assim no jogo, que você fala, pô, os caras estão sobrando, não era o caso. Quem jogou bem pelos lados do Seleção Paloise, eu gostei do Maddox, o australiano fullback, gostei do Capelli, gostei muito do Simmons também com a 10. E também, sabe quem achei que jogou bem? Foi o Arodu, segunda linha. Pelos lados do Toulouse, gostei do Thibaut Flamand mais uma vez, né? O Antoine Dupont, dispensa comentários, o Pitaak, o Malia jogou bem também. O Andy Capituoso também fez uma boa partida. Foi um grande jogo, cheio de alternativas. O campeonato francês é muito rico em termos de elencos, né? Tem muita gente boa jogando. E esse jogo eu recomendo para você. Foi um jogo bom. O Toulouse venceu, mas não foi, sabe, aquele estilo Toulouse. Antônio Dupont jogou bem, serviu para trás e tudo mais. Mas assim, estava muito marcado. Foi um jogo muito interessante. Recomendo, se você puder ver na íntegra, vá lá na página da TV que tem o link aqui, tá, do Top 14, provavelmente já esteja disponível o jogo na sua totalidade. Se não, veja os melhores momentos aqui na playlist. Tá bom? Vamos dar uma conferidinha na classificação do Top 14, que tem novo líder. Vamos conferir, segura aí. Toulouse retoma a liderança com 24 pontos. Bordeaux-Bègles um pontinho atrás, ele era o líder, 23 pontos. La Rochelle subiu para 22 pontos. Depois o Toulon com 19 pontos, boa campanha. O Clermont que se recuperou, 19 pontos. E o Castres com 19 pontos também na sexta colocação. Depois a gente tem lá uma sequência. Avion, Lyon, o Pau, o Racing, até o SAP, a coisa ainda anda bem. Dali para baixo, olha, repare. Montpellier, Stade Francês e o Vannes, tudo ali brigando para não... Sei não, hein? Você vê, o Toulouse acabou sumindo a ponta, o Bordeaux-Bègles um pontinho ali, tá todo mundo próximo. Enfim, é um grande torneio, isso vai dar pano para manga ainda, vai ter mudança na tabela, enfim. Mas repito, eu recomendo, quem puder acompanhe comigo aqui.
Eu vou atualizando para você toda semana o resumo da rodada e os melhores momentos, as principais imagens e tudo mais. Eu já te falei que tem aqui no link, tá bom? Bom, agora é a hora de falar do United Rugby Championship. Que torneio, tá esquentando, hein? Depois daquele início, os sul-africanos ainda estavam voltando. Muitos desfalques nos sul-africanos, obviamente, por causa do The Rugby Championship. Mas agora está engrenando, agora está ficando para valer mesmo. Bom, então, direto e reto, vamos dar uma conferidinha nos resultados que teve cada jogo. É espetacular. Segura aí. Olha, o Ulster sem problemas bateu o Ospreys 36-12. O Scarlets causou uma surpresa 23-22 para cima do poderoso Bulls. O Scarlets, volta aqui para mim. O Scarlets do NPIL tá indo, hein? Não começou também não. Tava meio rateando e papapá, mas ó, tá num bom caminho, hein? Vamos lá. Depois o Zebre, num jogo complicado debaixo de chuva, lá no Lanfranc, acabou perdendo por 10-9 e o Lions se manteve como um dos invictos da competição. Aí depois no jogaço, o Sharks, aí já com Cia Colise, Benet Zebet, Oxin Cheio e Companhia Limitada, bateu ali num jogo extraordinário. Recomendo essa partida, deixei separado aqui. 28-24, o atual campeão, Glasgow Warriors. Depois o Stormers, depois de muito tempo, bateu o Monster e acabou 34-19 com show de bola do Damian Williams e Companhia Limitada. Aí o Edinburgh, com uma bela exibição, tem um try lá sensacional do Duan van der Merwe, bateu com tranquilidade por 27-8 o Cardiff. O Connacht acabou não aguentando o Leinster, que continua voando, né? 33-12, o jogo foi lá no Galway, na casa do Connacht, mas não teve jeito não. E completando a Benetton, numa bela exibição, que a meu ver até foi meio surpreendente. Eu apostava até numa vitória do Dragons, o jogo foi lá em Newport, mas a Benetton bateu 31-21 o Dragons. A gente teve alguns grandes jogos na rodada, deixei alguns separados na playlist e é o mesmo princípio, né? Você vai lá no link, clica lá no link do United Rugby Championship e aí você vê todos os melhores momentos e alguns até jogos na íntegra, tá bom? Mas para mim o grande jogo foi do Sharks contra o Glasgow Warriors. Que partida cheia de nuances. O Sharks parecia que ia sobrar em campo, mas o Warriors começou ali com o Horn, fez 2 tries, o jogo foi apertando, e aí, enfim, aí os Colise também tinha feito try, depois acabou saindo, mas foi um grande jogo, o resultado foi mais que justo para o Sharks, que aí começa a, de fato, a encontrar um caminho com todas as suas estrelas de volta, né? Outra partida que eu gostei muito também foi do Stormers contra o Monster. Que jogo bom, viu, pessoal? Que jogo bom. Foi um jogo Monster. Normalmente se dá bem contra o Stormers, mas dessa vez não teve jeito, não. O Stormers jogou uma grande partida, se reencontrou com a vitória. Estava ali no último lugar na tabela, você lembra, na semana passada? E essa vitória já começa a recuperar um pouco a equipe, porque de fato estava numa posição incômoda e não merecida por elenco que tem, né? Agora com a volta dos seus jogadores dos Springboks, a coisa vai ficar bem mais fácil para os Stormers, embora o torneio seja muito difícil. Então, com isso, vamos dar uma olhadinha como ficou a classificação geral do United Rugby Championship. Olha lá, aí na sua tela a totalidade, mas eu vou falar só dos 8 primeiros, que é o que se classificam, ok? O Leinster continua invicto e liderando a competição, seguido do Lions, que também está invicto, ali coladinho no Leinster. O Glasgow Warriors, ó, que começou mal, já subiu, já ocupa a 3ª colocação. O Bulls na 4ª colocação, Ulster na 5ª, Edinburgh na 6ª, o Connacht na 7ª, e a Benetton acabou arrumando espacinho, então na 8ª colocação, tirando daí o Cardiff. E lá para baixo você tem Cardiff, Scarlets, Monster, Stormers, Sharks, olha quanta gente boa, Dragons, Zebre e o Ospreys. O campeonato é cruel. Agora, essas equipes, como eu falei, citei algumas, como o próprio Edinburgh, que não começou bem, mas tem um grande elenco, deve subir. O Sharks e o Stormers com certeza vão brigar lá em cima. Você viu a Benetton, a Benetton está muito melhor do que de muitos anos atrás. Então, o pessoal que tem aquela imagem do rugby italiano antes da pandemia, coloquemos assim, pós-pandemia, o rugby italiano melhorou e as suas equipes, especialmente a Benetton, melhorou muito. Por isso que ela vira e mexe está ali brigando para entrar
entre os 8 primeiros colocados que avançam na competição, tá bom? E agora a Premiership, ou inglês e rugby. O campeonato esse ano está espetacular. Aliás, antes de falar de qualquer coisa, tem que dar os parabéns pro Newcastle Falcons, meu filho, do Steve Diamond. Depois de 25 jogos, mais de 2 anos, um campeonato inteiro passado e uma grande parte do outro sem vencer, venceu o Exeter do Rob Baxter. Quem diria, hein? O Exeter com tanta gente boa, feio, o Oboso e tudo mais. Não tá andando, o time não tá bem. E aí a gente vai dar uma conferidinha agora em todos os resultados para você entender o que eu estou falando. Olha lá, ó. Newcastle Falcons 24, Exeter Chiefs 18. Aí um ótimo jogo também na sequência, a gente teve o Northampton Saints batendo o Sale Sharks do Alex Sanderson. O Saints do Phil Dawson mostrou potência em casa em 47-17. Depois o Bristol Bears do Lan perdeu para o Mark McCall e o seu Saracens 37-35. Eu vou falar, volta aqui. Eu vou falar mais desse jogo daqui a pouquinho. Uma partida exuberante das duas equipes. O Saracens, no meio do segundo tempo, você olhava, ele perdia o jogo e tomava um vareio do Bristol. O Bristol deitava e rolava para cá e para lá, não conseguia finalizar. Não conseguia finalizar. E você ficava vendo aquele jogo e falava, ai, o Saracens. Saracens é uma equipe que você tem que matar, no sentido esportivo, né, pessoal? E não foi o caso. O Bristol deixou o placar vivo, o Saracens foi buscar, na última jogada virou o jogo. Um jogo espetacular. Vamos voltar, depois eu falo um pouquinho mais. Então, olha lá, 35-37 para o Saracens, que com isso reassume a liderança da competição. Um outro jogo espetacular também ali no limite foi o Harlequins, que a semana passada havia batido o Saracens, mas nessa semana não aguentou o Bath do Finn Russell e Companhia Limitada. 24-26 para o Bath jogando lá no The Twickenham Stoop, que é o estádio do Harlequins. Charmosíssimo. E depois o Leicester Tigers num jogo contra o Gloucester. O Gloucester é o time que mais faz maluquice na competição. Faz muito ponto, mas toma muito ponto. Com trás de André Polar e Companhia Limitada, acabou vencendo o Leicester Tigers 29-26. O Gloucester Rugby, que é daquelas equipes complicadas, viu? Eu vou te falar. Se o Gloucester acertar sua defesa, é uma equipe que pode até chegar na semi. Porque tem um ataque exuberante, Carreiras e Companhia Limitada. O Thomas Williams entrou muito bem como scrum half e tudo mais. Mas o time toma muito ponto, muito ponto. E aí se complica na tabela, né? A gente vai daqui a pouquinho dar uma conferidinha nessa tabela e ver como o Gloucester não está bem. Bom, agora vamos falar do grande jogo da rodada. Deixei aí separado para você, obviamente, os melhores momentos, né? Que foi o Bristol Bears contra a Saracens. Choque de líderes. Até esse jogo, até começar a partida, o Bristol Bears era o primeiro colocado, tinha tomado a liderança do Saracens, porque o Bristol Bears havia vencido o Exeter Chiefs na última jogada, na outra semana, e assumido a liderança, porque o Saracens tinha perdido do Queens. E perdeu, inclusive, a invencibilidade naquele jogo. Era o único invicto, acabou caindo. Então, com um ponto de diferença para o Bristol a mais na tabela, eles foram assim para campo. E o jogo foi digno de primeiro contra segundo colocados. Digno. Um jogo maravilhoso, muito bem jogado, muito ponto. Quer ver? Vamos conferir de novo a pontuação do jogo. 35-37, 72 pontos na partida, entre os dois principais candidatos até aqui na competição. Um jogo magnífico, magistral. As defesas tentavam, mas os ataques eram superiores. Eu entro nessa linha que eu já falei em outro vídeo. Essa nova geração de treinadores do rugby inglês está colocando o time para frente. O jogo é muito mais fluido, como o Saints lá do Phil Dawson, como o próprio Saracens do Mark McCall, o Lam também faz um trabalho diferente ali no Bristol Bears, entre outros, hein? Então o campeonato cheio de pontos, cheio de alternativas, cheio de ataque, e o jogo fez honra a isso. O Saracens mostrou que é osso, viu? É time de chegada, tem camisa mesmo. E eu tenho a impressão que o que falta pro Bristol é a camisa. Espero até que eles me desmintam, porque tem muita gente boa lá. Ellis, Genji, Companhia Limitada, mas na hora dos jogos importantes,
Tem cara que some, Jay McGuinn de abertura, por exemplo, sabe? Mas enfim, mas vamos falar do Saracens. O Saracens jogou um jogo muito compacto. Ivan Vanzil mais uma vez foi muito bem, depois saiu o Scrum Half. O Alex Good de abertura eu gostei, foi bem. Jogou direitinho, ali deu conta do recado, distribuiu bem o jogo. O Elliot dele está numa forma magistral, não é nem magnífica, magistral. Seguramente vai ser titular da seleção inglesa, acabou com o jogo. Para mim foi o melhor em campo. E a vitória veio de forma justa para o Saracens, que sofreu no segundo tempo. O Bristol foi para cima, podia ter matado o jogo. Mas aí o Senna entra em campo e podia também não joga, ou seja, né? Deixou o Saracens ficar vivo na partida. O Saracens acredita até a última jogada. Vitória mais que justa e a liderança volta para o Saracens. Inclusive, vamos dar uma conferidinha agora na tabela de classificação. Eu vou dar só os 4 primeiros, porque esses 4 que caminham para semifinais e final. Saracens 21 pontos, Bath Rugby 20 pontos, Leicester Tigers 19 e Bristol Bears 19. Se você reparar, até os do Saints, que é atual campeão para baixo, todo mundo já está um pouco mais longe. Todo mundo com 5 jogos, ó, mas você já tem 5 pontos de diferença, ou seja, um jogo com ponto bônus já do quarto para o quinto colocado. Mas ali entre o Bristol Bears, Leicester Tigers, Bath Rugby e Saracens é tudo diferença de um ponto. O campeonato pega fogo, o campeonato inglês, e é sempre muito legal de acompanhar. Bom, pessoal, acho que é isso. Passamos tudo dos campeonatos, né? Assina o canal, compartilha esse vídeo, põe tua opinião, qual jogo que você achou mais legal, quais jogos que você viu, quais jogadores que você gosta, qual clube que você torce e tudo mais, tá bom? Aciona o sino, assim, sempre que tivermos novos vídeos, você será comunicado. Se você quer que eu fale de algum campeonato, mais especialmente de alguma equipe, coloca aí também, tá? Eu acompanho todos esses campeonatos por dever e por gosto, fecho quase tudo. Então, o que você precisar de informação, pode contar comigo, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima.